Então tá, queridas e queridos, queridas e querido. Temos só o Ed representando a força masculina neste grupo. Então vamos lá, meus bens. Vamos começar então. Como diz a Hiroshi John Halifax, né? Esse fim de semana eu fiquei imersa ali no encontro com ela. Então ela fala a gente recolher a atenção de todos os lugares que não seja aqui, de todos os momentos que não seja este. Recolhe a atenção na inspiração e na expiração solta dentro do corpo. Cada vez que a gente inspira, a gente recolhe a atenção. Cada vez que a gente expira, a gente solta a atenção dentro do corpo. Até o pé, contato do pé com o chão, contato com a cadeira. Então a gente se lembra da nossa intenção, do porquê que nós estamos aqui reunidas, reunidos. O nosso coração está desejando estes encontros. E antes de a gente começar a interagir, a gente se sintoniza com como está sentindo, como é que está o corpo, como é que está o coração. E aí, como ela diz, a gente expande a nossa subjetividade para incluir todo mundo agora aqui, tá nesse encontro. A gente abre os olhos e recebe todo mundo aqui nesse espaço agora, nosso. Não é bonito isso? Esse é o comecinho do Grace, que é o programa que ela ensina, né? É o G, o R e o A. Faltou o C e o E. Mas, ó, só pra vocês saberem, o G é uma droga, essas coisas de acrônimo, né, em inglês, para traduzir em português, que nunca funciona, né? Então, o G, na verdade, é gather, que é recolher, ou concentrar, ou, né? Sei lá, qualquer palavra que não começa com G, infelizmente. Mas é recolher nossa atenção. Esse é o G. O R é recall, então é recordar da intenção. A Ludmilla estava lá. Bom dia, querida. A Ludmilla estava ouvindo esses ensinamentos do fim de semana. Fez uma pergunta bonita lá, tudo mais. Então, R é recordar da intenção. O A é attune, que é se sintonizar consigo mesma, depois com o outro. Depois o C é considerar o que vai ser útil, porque o Gracie, ele é... Ai, desculpa, eu estava falando isso, que é misturado, porque ela também é super professora do Norman Fisher, então tá todo mundo misturado mesmo, né? Mas o C é considerar o que vai servir, né? Porque o Grace ele é um modelo para a gente aplicar no momento de uma interação em que possivelmente vai demandar compaixão, né? Vai precisar ser essa interação, esse encontro vai precisar ser nutrido pela compaixão. Então, o C seria depois que a gente está presente, conectado com a intenção, sintonizado com o que está sentindo, com o que o outro está sentindo, né? Aí então a gente pensa o que vai servir. Mas esse pensa ou esse considera é um processo de cocriação, assim, sabe? É como se a gente permitisse que a possibilidade de ajudar o outro ou a possibilidade de aliviar o sofrimento do outro surgisse do encontro. Então, não é que a gente leva uma receitinha pronta lá, do que dá para fazer, ou do que você já fez, já deu certo, e pega e pumba, joga ali, né?
Esse é o C. E o E é, então, se engajar, se envolver mesmo com a ação ali, e encerrar depois também, que é uma coisa muito importante, né? Especialmente para quem, pessoas que atendem outras pessoas mesmo, né? Por exemplo, sei lá, médicos, enfermeiras, psicólogos, qualquer serviço de atendimento de gente, assim, né? Encerrar uma interação antes de começar outra, encerrar ciclos, exatamente. É muito importante, senão a gente vai arrastando, né? O que aconteceu no encontro para o seguinte, para o seguinte, para o seguinte. Quando chega no fim do dia, a gente está na maior confusão da paróquia, né? Então, o encerrar é muito importante também. Ah, esse programa é cada vez que eu vejo, eu fico mais apaixonada, assim, tão bonito, né? É uma visão muito linda dela. Pode falar, Jeane. Oi, pode, claro. Eu achei muito. Desculpa que eu tô aqui curtindo um Covid pela segunda vez. Eita! É, fechando meu ciclo. Aí, eu achei muito interessante a forma corporal com que ela coloca o Grace. É, eu não sei se você viu lá eu falando, né? Eu falei assim, puxa vida, eu já estava fazendo isso e nem sabia que era isso, É. né? Eu já estava praticando isso e não sabia que tinha um nome, que tinha uma nomeação, assim, né? É, e aí o muito interessante que me chamou a atenção foi essa coisa corporal. É. Porque lá no Grace e tudo, você está dedicando aquele seu tempo, 3 dias ali, para fazer tudo aquilo. E lá na UTI, onde eu tô, quando os alunos chegam, a gente faz alguma coisa muito rápida, sabe? E não tem tempo Uhum, de fazer tudo isso, né? uhum, Então, são algumas adaptações que vão surgindo e que são incríveis, assim. Depois eu queria é, contar mais para vocês disso. uhum. É, então, o Grace, a Antonella falou isso, né? Há uns anos atrás a gente fez mesmo um encontro desses, a gente falou sobre o Grace, eu posso achar lá na internet, mas vocês também podem se inscrever, viu, pessoal, ainda, para receber os vídeos, quem quiser. E a inscrição é uma doação diferente de zero que a gente pedia, sabe? Só para. Porque o centro da Journey Fax, ele basicamente funciona por doações, né? Eles continuam fazendo as coisas, todos os programas por doações. Então, a gente sempre faz isso. E essa vez deu, acho que R$ 10.000, uma coisa assim, que o grupo brasileiro reuniu para mandar para lá. A gente ficou super feliz com isso. Acho que vai ser por aí. Mas ainda dá para fazer também. Se vocês quiserem, é uma coisa muito bonita, sabe? Muito, muito bonita. Então, quem quiser, eu posso também compartilhar o link de novo do inscrição. Tem um certificado, Jean? Não tem, querida. Não, E não, né? É que eu não lembro. Eu li não, assim por cima, mas não lembro. não. Muito bom. É, a Vale contribuição a... é na conta do Fábio. Eu passo tudo para vocês. É muito lindo o trabalho deles. E essa coisa do corpo é muito interessante, né? Porque quem pratica budismo tibetano sabe, o budismo tibetano tem pouca coisa de corpo, assim, né? Normalmente. Quando tem, é uma. Com exceção, com exceção das práticas de aplicação da atenção plena ao corpo, que é a primeira, né? Mas é sempre num sentido de transcender o corpo, de desconstruir a fixação que a gente tem ao corpo, né? Mas, pelo menos nas linhagens que a gente tem mais contato, tem pouca coisa sobre o corpo, né? E a Joana Lifax, especificamente, ela fala muito sobre empatia somática, que é uma coisa super interessante, que é como é que a gente empatiza corpo com corpo, porque tem isso, né? A gente, quando está na frente de alguém doente, sentindo dor, bobear, a gente sente também, né? A gente tem uma reação que é somática, né? E isso é muito bonito, a gente poder ter contato com isso, ter consciência disso também, né? Porque muitas vezes o nosso corpo reage às experiências, a gente não presta atenção. Daqui a pouco a gente está, sei lá, vomitando, sei lá, eu, né? Ou
não sei bem, mas se a gente não presta atenção no corpo, e ela diz que essas vias neurais, assim, esses caminhos neurais de interocepção, de perceber o que está acontecendo dentro do corpo, é a mesma via da empatia. Então, se a gente não tem contato com o que acontece no nosso corpo, a gente não reduz a nossa habilidade de empatizar com o outro. É muito interessante, né? A doutora Wendy, pelo amor de Deus. Essa mulher, mesmo que vocês não queiram fazer o curso, né? Fazer todo o curso e tudo mais, eu postei no meu, não sei o quê, Facebook, eu acho, Instagram também, a prática que a Wendy deu. Ela é uma samurai, assim, um negócio impressionante. Ela é Ela é estável. linda. Ela é linda. Ela é estável. Mas ela é doce. E ela, ela é emergencista. Eu ficava pensando, Esse eu Essa, assisti, ela parece aquela personagem da Disney. Como chama aquela? Que é samurai? Igualzinha, gente, foi baseada nela. Que mulher ela é maravilhosa. incrível. Imagina você chegar num hospital, num pronto-socorro, e tem ela lá para te atender. Uma coisa assim, surreal, né? Você sara pronto-socorro rapidinho, né? fazendo Grace. Hã? No pronto-socorro fazendo Grace. Socorro do Grace, imagina. Mas, cara, Incrível, né? Muito lindo. Então, a Antonella postou aqui o encontro que a gente fez um tempo atrás só sobre o Grace, que eu tenho esses surtos, assim, eu tenho, sei lá, eu faço uma tradução para hoje, eu fico louca com o Grace, aí eu compartilho desse e assim vai, né? Já tô aqui tomando tempo de todo mundo do estudo para falar do Grace, né? Mas vale muito a pena, é muito bonito, assim, tem muitas coisas muito, muito bonitas. Mas vamos agora encontrar com o nosso Norman Fischer. Então, olha só, chuchus, a gente está dentro de perfeição da compreensão, né? E dentro disso, vacuidade, autorreflexão e humor. Então, ele fala uma coisa muito interessante, que o Lama Santen também brinca com isso, né? Ele fala que o Lama Santen fala que existe a vacuidade mal-humorada, que é aquela que nega tudo. Então, naquela metáfora que a gente... Metáfora não, aquele ensinamento do Maitreya que a gente conversou semana passada, aquele é, não é, mas é. O não é o que o Lama Santen chama de vacuidade mal-humorada. É aquilo que a gente fala assim, isso aqui não é, isso aqui não é inerentemente existente, isso aqui não é existência, isso aqui não é, não é, não é, não é. Daqui a pouco parece que ficou tudo estranho, porque nada parece ter solidez, que não tem mesmo, né? Mas se a gente ficar só nesse aspecto da ausência de solidez, a gente perde a capacidade de perceber que uma coisa que é incrível, que apesar de não existir, das coisas não existirem inerentemente, elas parecem que existem. Não é incrível isso? A gente, bom, tudo bem, isso aqui não é uma caneca, poderia ser um vaso, mas não é que eu olho para isso aqui e vejo uma caneca, é como se fosse uma mágica, assim, né? O aspecto bem-humorado da vacuidade, como diz o Lama Santen, da luminosidade. Apesar de aquilo não existir inerentemente, a gente atribui significados, aquilo funciona. E é super engraçado. Eu contei a história das monjas zen que entraram no templo do Seba e sentaram na mesinha, que é sagrada para os budistas tibetanos, aquela mesinha. Não foram do Zen, foram freiras mesmo, da região católica. Elas acharam que aquilo era um banquinho, né? Então não é que os padres gigantes passaram mal porque aquilo não era um banquinho, era uma mesinha de prática, né? Então, todos esses sentidos que a gente atribui, né, e o que a gente constrói a partir disso é muito interessante. Então, isso é para a gente se divertir também, né? É para a gente brincar um pouco, ter um pouco de poder brincar, né, com isso. Olha que engraçado, né? Isso aqui é um pedaço de madeira. O Lama brinca sempre com fotografia. Isso aqui é um pedaço de papel com tinta. Mas não é que eu vejo meu namorado ali e quando eu tô namorando, eu fico feliz quando depois que eu termino o namoro, eu quero rasgar a foto. É o mesmo pedaço de papel com tinta, né? Não é engraçado? Então tem esse aspecto também, né? Que a gente poderia se divertir mais com isso, né? Então, vamos ver o que mais o Norman Fischer tem para falar. Ele fala, terminou aqui a semana passada, a gente terminou aqui. Analisar o eu em elementos constituintes é uma boa prática, desde que você não a leve muito a sério, né? Porque a gente pode chegar a uma conclusão errada de que as coisas não existem, que o eu não existe, né? Inclusive,
Ah, eu não estou compartilhando. Inclusive, o livro do Dalai Lama, esse que eu estou pedindo ajuda para vocês para a live, ele é exatamente sobre isso. Como que a gente pode se ver como a gente verdadeiramente é. Quando eu vi esse título, eu falei, peraí, eu tenho que ler esse livro, não é possível, tenho que saber. Como assim que eu não sou do jeito que eu acho que eu sou? Né? Eu não sou o que eu acho que eu sou. Tenho que saber o que eu sou, afinal de contas, né? Então, é todo um trabalho de desconstrução para tirar a solidez, né? Mas não é para eliminar as coisas, né? Falar, nada existe. Também não é verdadeiro, né? As coisas funcionam, né? Como se existissem, né? Então, vamos seguir. Além disso, se a sua prática é sobre autoinvestigação, autolibertação e paz, o que acontece com todos os outros? Né? Se a gente trabalha nessa investigação do próprio eu, né? O que acontece com os outros? Então, o Buda não passou suas vidas anteriores servindo aos outros, amando aos outros, como as histórias de Jataka relatam, né? O Buda teve muitas vidas que ele se lembra e que ele conta nesses contos de Jataka, que o Dalai Lama várias vezes também deu ensinamento sobre os contos de Jataka, né? Que são as histórias que o Buda conta sobre as vidas anteriores, né? Então, apesar de Buda ter o caminho budista ser de uma reflexão sobre a ausência de existência inerente de um eu, ao mesmo tempo ela reconhece o sofrimento e se oferece para os outros, né? Então, se nós vamos imitar o Buda, nós também devemos nos preocupar com os outros. Então, sim, o eu é vazio, os constituintes do eu são vazios, nada existe por si só e tudo é conexão. Os outros não são os outros e o eu não é o eu. Vacuidade é amor. Esse Norman Fischer é uma criatura. Por quê? De qualquer forma, é assim que imagino os ensinamentos da vacuidade desenvolvidos no início do budismo. Vacuidade é amor. Por quê? O que vocês acham dessa frase? Vacuidade é amor. Como é que pode uma coisa que parece tão seca e vazia ser amor? O que vocês acham? Qual que é a explicação para isso? Acho que é porque é aberto. Tem Porque é espaço. aberto, tem espaço. O que mais? Se as coisas não existem isoladamente, elas existem como? Interdependência e Interdependência, eu acho que aceitação. Me vem muito essa palavra assim, aceitação, onde tudo é possível. conexão, aceitação, liberdade, abertura, né? Então, esse é um jeito muito lindo de ver esse assunto. Somos, né? O intersomos, É. do Thich Nhat Hanh, né? Lindo isso, cheio de possibilidades. Uhum. Exatamente. Então, é uma visão De muito completa. Fala, Val. relação também, a gente está falando, né, no fundo disso tudo tem o quê? Tem um termo relação. A gente só existe baseado em relações. Exatamente. Do começo, poder da gestação até a gente ir para o outro bardo, nós estamos em relação. Uhum. Exatamente. Tudo que a gente constrói, né? Todas as formas como a gente se manifesta, elas são todas relacionais, né? Todas. E toda a nossa existência é sustentada pela existência dos outros, né? Tudo. A gente só está aqui conversando porque algum japonês, com certeza, criou a internet, criou um computador, né? Uma tecnologia, não sei como, né? Então, é uma rede infinita de interrelações, né? É super bonito isso. Então, vacuidade é amor. De qualquer forma, é assim que imagino os ensinamentos da vacuidade, desenvolvidos no início do budismo, né? Pelo próprio Buda. Embora os ensinamentos sobre a vacuidade em sua forma indiana pareçam bastante sem humor, né? Aquela vacuidade mal-humorada, eles são realmente engraçados quando você pensa sobre eles. Não é de se admirar que os chineses os tenham tomado dessa maneira. O paradoxo é engraçado, até sem sentido. A vida é irônica, as coisas parecem fazer sentido, mas elas não fazem. Há uma grande piada embutida nos ensinamentos sobre a vacuidade. Hilariantes e trágicos ao mesmo tempo, né? Porque se a gente pensar... Bom, hilariantes por quê? Porque a gente se engana feio, né?
A gente dá umas coisas como se elas fossem muito de verdade, até que aquilo desaba na nossa cara, né? Então é uma coisa engraçada se não fosse trágica, porque o fato é que a gente sofre para burro quando a coisa toda que nem nunca existiu, mas que a gente achava que existia com muita certeza, assim, né? Quando aquilo tudo segue seu curso, né? A gente sofre para burro. Mas a gente olha para trás e fala, meu, como é que eu pude achar que isso era de verdade, que isso jamais fosse deixar de acontecer, né? Para o bem e para o mal, né? Mas realmente é uma piada meio sem graça, né, o Sansara. Tem um amigo meu que fala isso, meu, o Sansara é uma piada muito sem graça, é uma piada de muito mau gosto, sim. Porque a gente leva tudo tão a sério, mas de repente a gente, em algum momento, a gente se dá conta que aquilo não tem nenhuma solidez, é tudo uma grande encenação, uma grande, sei lá, uma grande miragem, um grande sonho, né? Mas enquanto a gente está no sonho, né, a gente pode criar sonhos mais felizes, né, para nós, para os outros, né? Isso que é amor, né? Diz o Alan Wallace que o Alan Wallace tem uma fala tão bonita, ele fala que a realidade ela é composta de fatos, de coisas que aconteceram já que estão postas, né? E de possibilidades, né? Se a realidade fossem só os fatos, né, a gente teria sempre mais do mesmo, assim, né? Mas não, a realidade é composta pelos fatos e pelas possibilidades. E que o amor é sonhar possibilidades mais felizes e convidar essas possibilidades para se tornarem fato, para nós e para o outro. Então, esse é o amor, né? Então, se a vacuidade nos ajuda a ter essa visão de que as possibilidades são tão reais quanto são os fatos, a única diferença é talvez a linha do tempo, ou sei lá, ou o que a gente atribuiu, onde a gente colocou a nossa energia, sei lá. Então, a compreensão da vacuidade nos ajuda a fortalecer a nossa capacidade de amar, né? Porque a gente, por fim, se a gente entende a plasticidade da nossa realidade, né? A gente tem, tem muitas, infinitas possibilidades, como disse a Carol aqui sobre a vacuidade, né? É bonito isso, não é? Essa conexão do amor com a vacuidade, né? Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Então, no capítulo da generosidade, discutimos longamente a importância da atitude. Em grande parte, a prática do Bodhisattva é uma questão de atitude. E humor e ironia são ingredientes essenciais na atitude do Bodhisattva. Se vocês verem, muitos mestres têm esse caminho, né? De tirar uma onda com a gente, assim, né? O Lama Santen é mestre nisso. Quando a gente conta uma coisa muito séria para ele, que a gente acha muito grave, ele tira uma onda com a gente, assim. Você fala, meu, tipo, muitas vezes eu sentia assim, eu já vi o Lama Santen fazer tantas vezes isso, de dar uma volta naquela seriedade toda que a gente dá para as coisas, né? E daí você tem que cair na gargalhada porque você vê o ridículo daquilo, né? Eu já vi o Lama Santen fazer tantas vezes isso, que todas as vezes que eu ia contar para ele, que eu achava que eu estava com um problema muito grave, que eu ia contar para ele, aquilo parecia que desaparecia antes de eu chegar perto dele, assim, porque parecia aquele efeito que ele tem de aquela habilidade que ele tem de tirar o peso das coisas, né? Aquilo parece que cria uma aura em volta dele. Quando você chegar perto, aquilo já funciona, sem nem você precisar falar, sabe? Porque é um bom humor, né? É um olhar de brincadeira para as coisas, né? De libertação, na verdade. É como se o olhar desses professores que tem esse método, né? Que tem
essa Caso Lama Santa é até um voto dele, né? Ele fala pra gente assim que o voto dele é ensinar os alunos dele, ensinar o Dharma para os alunos dele com o menor sofrimento possível. Então ele sofria quando ele tinha que falar de impermanência, de morte, essas coisas, ele sofria. Para ele era difícil falar sobre isso. Ele prefere falar sobre luminosidade, sobre, né, o poder da liberação pelo riso. Esse é o voto do Lama, né? Então, esses mestres que têm essa habilidade, eles mostram esse caminho, né, de a gente poder sorrir para a seriedade que a gente dá para as coisas. Isso é muito poderoso, porque ao mesmo tempo ele libera a gente daquela prisão que a gente constrói toda hora, né? A gente vive construindo umas prisões, vai morar lá dentro e achando que culpando alguém, alguma coisa por aquilo, né? Mas no fim, a gente é que constrói as próprias prisões e vai morar lá dentro, né? Ao mesmo tempo que libera a gente dessas prisões, é uma forma que nos eleva, assim, né? Diferente de derrubar tudo aquilo, você ficar desesperado, bom, o que eu tinha construído, eu entendi que não existe mais, e agora sobrou o quê? Né? A gente pode ficar com essa sensação, assim, de aplicar essa sabedoria da vacuidade e ficar com nada, né? Tendo que lidar com uma coisa que não faz mais sentido, do jeito que a gente pensava que fazia, mas eu também não consigo atribuir outro sentido, então a coisa fica bem estranha, né? Mas esse método da liberação pelo riso é maravilhosa, né? Os bodhisattvas são assim, né? Eles liberam pelo riso. Então, o humor e a ironia são ingredientes essenciais na atitude do bodhisattva. Vocês veem, só um pouquinho, deixa eu só... Por exemplo, o Dalai Lama, né? Outro dia eu vi, acho que é no Joy, aí, nesse filme com o Desmond Tutu, que ele fala que quando ele vai para os lugares, dá um ensinamento, alguma coisa assim, que ele fica rezando para alguma coisa dar errada, para ele poder dar risada daquilo. Acho que é nesse filme que ele fala isso. E aqui no Brasil, eu lembro que ele estava no AMB, não, na penúltima vez que ele veio, ele estava no AMB, aquela multidão, assim, e tava ele, no palco ficava ele e o Manuel, que era o tradutor dele, né? E daí eles estavam em duas cadeiras, assim, bem longe uma da outra, inclusive, assim. Nem dava para entender direito aquilo, mas estavam bem longes, distantes um do outro. O Dalai Lama, não sei o que ele foi fazer, o que ele foi pegar numa mesa do lado, ele quase caiu, a cadeira deu uma bambeada de assim, tipo, não sei como ele não caiu. E não foi todo mundo que viu, porque o Manuel estava traduzindo e o Dalai Lama estava só ouvindo o Manuel, assim. Daí ele foi pegar alguma coisa, desequilibrou e ele caiu na risada, né, na hora que ele falou assim, quase caí, né? Ele falou, mas não foi uma coisa que sim, todo mundo viu, né? Mas eu, por alguma razão, estava olhando para ele naquele momento. E ele se divertindo que ele quase caiu, né? Então, essa brincadeira, né? Essa leveza, isso é tão legal, né? Se a gente pudesse incorporar isso na nossa vida o tempo todo, tudo seria muito mais fácil, né? Também quando ele foi receber uma medalha, ele foi ganhar uma medalha, não sei do que, e o cordão não passava no pescoço dele. Ele pegou, pendurou na orelha a medalha. Assim. Quer dizer, tá tudo bem, não tem problema, né? Que o cordão não passe no pescoço, pendurou na orelha, não tem problema. Então é maravilhoso isso, né? Então, se nós vamos absorver essa massa, toda a massa de sofrimento humano com preocupação amorosa, é melhor vermos o humor dela, para que nós possamos segurá-la de forma leve. Como os comediantes que brincam sobre coisas sérias sem negar sua seriedade, os bodhisattvas devem ter a capacidade de manter sofrimento e humor em equilíbrio. Porque também é isso, né? Não é uma forma de... Não é um riso que desqualifica o sofrimento, né? Ou invalida o sofrimento do outro. Mas é um riso que mostra, olha, não precisa ser tão sério assim, né? Não é tão sério assim. Só caiu o pirulito no chão, né? Mais ou menos assim, só caiu o pirulito no chão. Mas sem invalidar o sofrimento, né? E para praticar com total comprometimento e esforço, sem se tornarem insuportáveis ou ficarem esgotados, é melhor os bodhisattvas não levarem a si mesmos ou as suas práticas e ensinamentos muito a sério. Levar as coisas muito a sério é um sinal claro de que você perdeu o fio dos ensinamentos sobre a vacuidade.
Poderíamos chamar a perfeição da compreensão de perfeição da ironia. Ai. Anteriormente, defini meios hábeis como a capacidade de improvisar, né? Porque as habilidades, elas não estão escritas em algum lugar, que nem a que a gente estava comentando do Gracie, né? A compaixão não está escrita em algum lugar, uma receitinha de bolo. Ela vai precisar acontecer a partir da conexão, né? Inclusive, esse ser considerado o que vai servir, a Johanna Halifax, ela começa com uma prática de eu não sei. Você chega... é como se você falasse para você mesma, eu não sei. O que tem que fazer aqui? Eu não sei. Ainda que você tenha muitas ideias. Você treina na almofada, obviamente, né? Mas esse eu não sei abre o campo de possibilidades, né? Então, a partir desse eu não sei, nesta situação, com essa pessoa na minha frente, dia 22 de março, às 9h38, eu não sei, né? Mas eu tenho um conjunto de expertise, de muitas coisas que eu posso usar. Mas o que é que vai servir nesse momento, eu não sei. A partir desse eu não sei, é que surge uma construção ali junta, né? Com o outro e, enfim, surge uma solução desse lugar, né? E aí eu improviso. Porque é capaz que você tem que fazer uma coisa que você nunca fez, né? Capaz que você tenha uma ideia que você nunca teve, né? Então, improviso é um meio hábil, né? Faz parte do meio hábil, da forma de agir naquele momento, né? Que você pode não ter ensaiado, né? Agora, vemos mais profundamente esse pensamento. Com base na perfeição da compreensão, os bodhisattvas não veem práticas ou ensinamentos. Eles não têm objetivos e nem fazem esforços. Eles são flexíveis. Eles têm senso de humor sobre si mesmos, sobre o seu projeto de bodhisattva. Eles entendem que tudo é irônico, tudo é provisório e fluido, especialmente a maneira como eles veem as coisas, a maneira como pensam e falam. A perfeição da compreensão é a fonte última de meios hábeis. O mundo inteiro não passa de meios hábeis. Não é nada mais do que meios hábeis. É uma mudança fácil daqui para o tema abrangente da nossa discussão, que é a imaginação. Espero que fique claro que todas as palavras que enfatizei nesse livro são apenas rótulos, que estou desajeitadamente tentando colocar em algo que desafia todos os rótulos. Vacuidade, compreensão, perfeição, imaginação, ironia, meios hábeis, amor, compaixão, despertar, bodhisattva. Podemos realmente ser claros sobre as definições precisas dessas várias palavras? Todas elas não são apenas marcadores da nossa contínua e fraca tentativa de explicar algo que precisamos desesperadamente entender, mas não conseguimos entender direito sobre a nossa vida coletiva na Terra? Ai, é demais esse homem, né? Ainda assim, precisamos continuar tentando entender, com uma grande esperança de que nosso esforço ajude de alguma forma. Muito bonito isso, né? É como se a gente tentasse nomear, congelar, definir coisas que estão mudando o tempo todo, que estão surgindo e desaparecendo, e a gente fica tentando dar alguma solidez para aquilo, para a gente poder se relacionar com as coisas, né? Mas nunca funciona direito, né? O que vocês acham? Muito difícil de... É importante, assim, porque o que ele tenta fazer, assim, ele define, né? O método dele aqui, de todos os grandes mestres, né? Eles definem. Mas a definição, ela não funciona direito. Ela só aponta alguma coisa que a gente precisa experimentar, né? E depois que a gente experimenta, a gente também não consegue definir direito. Então, a linguagem, ela nunca é suficiente, né? Mas ela mostra caminhos, né? Ela vai apontando onde que a gente está errando, né? Como é que a gente pode ampliar a nossa visão? Ela vai apontando isso. Mas toda vez que a gente tenta definir, a gente limita, a gente reduz.
Então, a gente deveria estudar muito todas as definições e depois jogar fora, porque elas, por fim, elas não são perfeitas nunca, né? Sempre vai faltar alguma coisa. Mas a gente estuda o Dharma, né? Para ter um caminho de experiência, né? Mas a experiência ela nunca vai corresponder à definição. A experiência sempre vai ser mais ampla do que a definição. Mas a definição vai guiando, né? As definições vão nos guiando. O que vocês acham? Por exemplo, essa coisa do ensinamento do Maitreya, do não é, mas é. Vocês lembram disso? Todo mundo estava aqui semana passada? Naquele primeiro é muito sem sabedoria, né? Um é fixado. O não é o que vê que aquilo realmente não tem solidez. Mas o terceira afirmação, que é o fala, tá bom, tem solidez, mas funciona assim, né? Tem efeito sobre mim e tudo mais. Então, a gente precisaria experimentar isso, né? Que coisas que a gente dá solidez, que relações que a gente dá solidez, que papéis nossos que a gente dá solidez, né? E aí, numa fase, negar aquilo. Tipo as mamães, por exemplo. Mamãe pula nessa hora. Fala, não, não, não. Pode falar de tudo é vazio, mas a mamãe não é vazia. Né? Mas as mamães, né? O papel que a gente acha que a gente tem, qualquer papel, não só de mãe, mas qualquer papel que a gente acha que a gente tem muitos atributos que a gente acha que compõem aquele papel. Né? Se aquilo faltar, o papel não existe mais, né? Então, por exemplo, as mamães, a princípio, elas deveriam saber como as coisas são. Né? Elas deveriam saber como é que vai dar certo e o que não vai. Só que é possível isso? Não é possível. Não é possível. Por mais que a gente queira, né? Não é possível. A gente não tem como cumprir esse papel desse jeito, né? Mas tá bom, a gente tenta, né? Mas se a gente partir de um poço de certeza, a gente vai errar feio muitas vezes, né? É melhor a gente partir de um não sei, assim, né? Olha, não sei, mas nós vamos aqui tentar descobrir juntos, né? Isso é bonito. Agora, se a gente se prende nos papéis, a gente se dá mal sempre, né? Então, a gente precisa dessa lembrança, assim, do não é, mas é. Apesar de a mamãe não saber nada, com certeza, assim, não ter certeza absoluta de nada, não poder garantir nada, ela vai tentar, né? Ela tá lá para isso, assim, ela tá do lado lá. Eu vou procurar fazer isso, né? Precisaria Jane, experimentar mesmo. Oi. Oi, Bea, é que eu fala. acho que esse lugar que você está falando dá uma abertura, né? Dá o quê? Uma abertura? Uma abertura, né? O Rodrigo É. Santoro, ele colocou um vídeo no Instagram. Ele tem uma filha que talvez tenha 1 ano, 2 anos. Ele falou que sempre quando ele quer falar com a filha, ele fica do tamanho dela. Ele tenta não falar do alto. Ele tenta falar da mesma altura para ele poder conhecer a filha. Então, Ah, se a gente... Eu sou mãe, né? Então, se a gente coloca no lugar que tudo sabe, a gente acaba não permitindo conhecer o nosso filho, essa abertura para conhecer o nosso filho, né? é. Então, eu acho que a gente, de vez em quando, não ficar com essa rigidez dos papéis, em todos os sentidos, dá uma abertura para a gente conhecer, do encontro, né? Da gente conhecer aquele momento, né? A gente poder viver aquele momento do jeito que ele é. É. Em todas as relações, se a gente for pensar, né? Se a gente pudesse sustentar nessa abertura, pode ser muito divertido, né? Pode ser muito. A vida pode ficar bem mais divertida, né? O Lama Santa e o Lama Lomolas, eles falam sobre a depressão, né? Como a depressão fosse uma falta de imaginação mesmo, né? Como se a gente tivesse a sensação de que, naquela metáfora que o Alonso fala da realidade dos fatos e possibilidades, como se quando a gente vê a realidade só como os fatos, que podem ser muito duros, né? Mas a gente limita a realidade aos fatos, isso é depressivo realmente, né? É fácil deprimir. Porque os fatos podem ser muito duros, né? Se a gente não enxerga possibilidades, se a gente não tem essa abertura, se a gente acha que os fatos são imutáveis e que vão ser sempre daquele jeito, a gente deprime facilmente, né?
Então, se a gente puder manter esse grau de abertura, de brincadeira, isso pode ser uma boa forma de a gente se proteger desse mau humor, né? Dessa falta de esperança, né? O que vocês acham, chuchus? Hoje eu fiquei muito tocada com essa frase que vacuidade é amor. Ah, é muito bonito mesmo, né? Essa coisa de. Até as pessoas da nossa família, às vezes, por exemplo, sei lá, nossa relação com os nossos pais mais velhos, assim. E Uhum, aí, se tá num dia ruim, aí você pensa que ele já foi filho, que ele já foi, né, assim, você tira ele da caixa de pai e bota ele como alguém que é outras coisas em relação a outras coisas, assim, né? uhum. Acho que liberta muito também. Liberta muito. É. A gente, todos nós, né? Todos nós somos seres, né? Que temos nossos caminhos Uhum, e, que neste momento esses caminhos se aproximaram, né? Os nossos caminhos aqui, por exemplo, eles se aproximaram nesse momento, né? E daí, quando as relações são mais próximas, elas tendem a congelar um pouco, né? A gente tende a congelar nos papéis, nossos de filhas, nossos pais de pais, uhum. mas na verdade não é, aquilo é de brincadeira, é uma combinação, né? Ó, vamos combinar, se eu sou filha, você é meu pai, tá? Tá. Então agora Entendi. você age como filho, você age como pai. Mas é uma grande combinação, assim. Como é que a gente pode lidar com leveza em cada momento desses, né? De uma relação. De uma relação Uhum, qualquer, mas uma relação de pai e filha, de mãe e filha, né? Nos momentos que uhum, eles vão atravessando diferentes. É uma grande lição essa pra gente, né? uhum, Ontem eu quis encontrar com a professora Lia Diskin para combinar um pouco como que ia ser a coisa da terça-feira, né? E não lembro bem por quê, mas a gente chegou nesse assunto, assim, de como que a gente não se prepara para lidar com as extremidades, assim, das vidas, né? A gente está sempre preparada e sempre cheia de ideias e de energia para lidar com o meio assim da vida, né? Quando as pessoas são produtivas, começam a ser produtivas, até o momento que elas estão deixando de ser produtivas. Esse meio que tem energia e vamos e faz, sei lá, todo mundo sabe como agir. Agora, nas pontas, a gente não sabe bem, nem com as crianças, nem com os velhos, É um né? elo perdido, né? Com um elo perdido ali. É, fica um negócio estranho, como se a gente preferisse não dar atenção, não focar naquilo, né? Como se aquilo já não fizesse parte. A gente não sabe lidar com os extremos. A nossa sociedade não sabe fazer isso. E a gente também lida mal quando é com a gente, né? Especialmente quando a gente envelhece. Eu vivo falando para minha mãe, falo, minha mãe, quanto mais ela vai se sentindo dependente, tudo mais, ela vai ficando incomodada, né? Fala, mãe, mas é natural. Você, quando a gente era criança, e não teve isso também? A gente não sabia fazer nada, não podia fazer nada sozinha, você não estava lá com a gente. Ué, agora, ponto da vida. É igual ao natural. Mas não é fácil, a gente não tem preparo para isso, né? A gente estava conversando outro dia, né, Masi? É. A gente não tem preparo para isso. Mas por isso eu acho, sabe? A gente um pouco que congela as pessoas nos papéis delas, né? Em um conjunto de habilidades que elas tinham em um determinado momento, e em outro momento tem mais. Mas tem outras. Uhum. Tem outras experiências, tem outra riqueza, né? Nossa, muito. É muito bonita mesmo essa frase, vacuidade é amor. É lindo, nossa. É libertador, né? Uhum. Vacuidade é libertador, é uma visão libertadora. Muitos sentidos.
Acho até um movimento assim de micropolítica, sabe? Porque quando você fica com isso latente, sabe? Bota num chaveirinho, sei lá, fica uma coisa de você trazer para o seu dia, porque é micropolítica, você tem uma marolinha aí de libertação para todo mundo, né? Assim. É claro. Imagina se nós individualmente fôssemos incorporando essa visão e daqui a pouco a sociedade começasse a incorporar essa visão. Imagina que maravilhoso. Putz. Uhum. É. Ouro. Que mais, meus bens? Acho que não, a gente não passa para o próximo tópico hoje, né? A gente deixa para semana que vier, né? Mas vamos ficar com essa frase, então, vacuidade e amor. Fala, Cacá. Carla, você levantou a mãozinha aí? Ué? Carla, você levantou a mão? Eu levantei, desculpa, gente, é que eu tô no celular e eu não consegui achar aqui onde tinha. Não, é que a acuidade é sempre um termo difícil, né? Sim, É. de entender. Mas eu tenho a sensação de que tudo que a gente aprende não é. Tem gente aqui que eu sei, né? Todo mundo muito estudioso, médicos, mas é quase sem nenhuma importância se não tem esse lugar de encontro, né? Ele não se faz. A maternidade não se faz, esse lugar das tensões também, o conhecimento, a aprendizagem e essa experiência de transcendência mesmo, né? De você permitir não saber de nada, até que você se apresenta para alguém, né? Uhum. Acho que todos nós temos. Nós vivemos num mundo em que todo mundo sabe tudo e tem certeza de tudo, né? É. Então, mas ninguém sabe nada, É. né? É. Absolutamente nada. Até que tente apresentar o que sabe para alguém, né? Pode ser alguém que não tenha nem um terço do seu acesso ao conhecimento. Uhum. Isso para mim também ajuda a entender esse lugar da vacuidade, assim, que eu sempre acho que é muito difícil, né? Já. É uma palavra difícil, realmente, né? Porque a gente, ela não é, ela não é amigável, essa palavra. Mas se a gente lembrar que ela é isso, se a gente lembrar que vacuidade é amor, já salva metade da confusão, né? Mas se a gente lembrar que vacuidade está apontando para essa natureza interconectada de tudo, aí fica mais fácil a gente entender. É uma interdependência mesmo, né? Exatamente. Onde até o saber ele se torna real. É. Sabe que um dia eu ainda vou perguntar direito para o Eric isso, porque um dia ele comentou em algum ensinamento que eu vi dele que essa tradução é muito ruim. A tradução de Shunyata, que é a palavra em tibetano para em sânscrito para vacuidade. E parece que o Tukuorgin ele nem usava a palavra vacuidade. Ele deixava sempre Shunyata, porque era uma palavra muito difícil de explicar e que não se traduzia direito como vacuidade. Mas ainda vou pedir para ele explicar direito isso. Porque eu acho muito importante, né? Tem, eu acho que essa palavra é uma que tranca a gente, eu acho. Porque a gente não tem sempre uma impressão de que é uma coisa muito elevada, muito Inacessível. difícil, inacessível. E não é. Não é para ser, né? Não é para ser. E o amor já é difícil. Imagina você falar que vai cuidar de amor, aí que lascou. Você desiste. Não, calma, não é. Não cai nessa pegadinha, porque não é. É só isso mesmo. Eu acho que a beleza voltando para o Grace um pouquinho desse programa da Journey Fax é justamente isso. Aliás, no livro dela no A Beira do Abismo, ela explica um pouco do Grace também, né? Mas ela fala da compaixão como sendo ela é composta de elementos de não compaixão. Quer dizer, a compaixão também é vazia. Ela surge
quando alguns elementos se reúnem. Então, atenção, intenção, sintonia consigo mesma, clareza de visão, ver claramente. Quando tudo isso se reúne, a compaixão pode brotar. Mas ela é um fenômeno também, ela surge a partir do encontro. Os ensinamentos do Buda eram assim. O Buda ele não tinha um currículo para ensinar para as pessoas, não tinha um programa de budismo para ensinar para as pessoas, não existia isso. Cada vez que o Buda encontrava com alguém e percebia a dificuldade da pessoa, ou percebia uma possibilidade da pessoa avançar, ele dava um ensinamento. Na hora o ensinamento surgia espontaneamente, não tinha uma coisa pré-concebida. Surgia a partir da vacuidade. Era isso. Os ensinamentos surgiam a partir do encontro, que não, de um que não sabia mesmo e outro que não sabia porque se colocava nessa posição de abertura, né? O pobre coitado que não sabia o que fazer da vida, e o Buda, porque era com uma abertura completa, era a mesma coisa que encontrar com o céu, né? Assim. E desse encontro surgiu o ensinamento. Agora, isso é muito fora do do nosso hábito, assim, né? A gente quer mesmo uma tabelinha, um modelinho, uma coisa assim, pra gente seguir, pronto, não me complica muito, né? O que eu tenho que fazer? Fala aí o que eu tenho que fazer, que eu faço, pronto, acabou, né? É difícil de ficar com as possibilidades, né? Então tá, meus bens, vamos dedicar o mérito do nosso encontro aqui? Então, que a gente possa sustentar essa alegria, essa liberdade da vacuidade. Que a vacuidade pare de nos assustar. Que a gente possa explorar, se divertir e convidar essas possibilidades todas mais felizes para comporem a nossa realidade e a realidade das pessoas à nossa volta. Então, muitos beijocas para vocês. Vou mandar o formulário se vocês tiverem mais alguma ideia, mas já me ajudou muito o que vocês falaram aqui para mim. E a gente se encontra semana que vem. Beijocas, meus bens. Tchauzinho. Tchau, obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, Boa obrigada. semana. Bom Beijo. dia, Obrigada. gente. Beijo. Jay, coloca lá o link de novo do Grace, Tchau, gente. por Bom favor. Coloco. Obrigada. Beijo.